Senhor, nós já adoramos o Senhor, agora nós vamos ouvir o Senhor falar conosco. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus. Segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. O tema da nossa mensagem hoje é ventos contrários. Jesus, Ele quer te dar uma nova experiência. Ele quer me dar uma nova experiência. E vem os ventos contrários, mas Ele tem uma promessa. Você vai chegar do outro lado. Amém, igreja? Então, em determinados momentos da nossa vida, que nós vamos enfrentar tempestades. Nós vamos enfrentar esses ventos contrários, situações inesperadas que às vezes ultrapassam a nossa capacidade, a nossa força. A gente pensa até que vai sucumbir. A gente pensa, opa, esse vento está tão forte que eu não vou ficar em pé. Ele vai me levar junto. E assim é a nossa vida. Não importa a situação financeira que você tem, se você é rico, se você é pobre, se você é empregado, se você é patrão. Não importa se você é capacitado ou não, se você tem diploma ou não. Esse vento contrário, uma hora ou outra, ele vai chegar na nossa vida. Nós não estamos livres disso. O vento contrário, ele vai surgir em algum momento da nossa vida, ele vem. Mas aí eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é especialista em acalmar os ventos e cessar as tempestades. Amém? Glória a Deus. E o que nós vamos fazer para vencer esses ventos contrários? Como é que nós vamos agir nas adversidades que a vida nos traz? Então, neste texto, nós vamos encontrar exemplo dos discípulos, de Jesus ali no Mar da Galileia. E nós vamos aprender como superar esses momentos adversos que surgem nas nossas vidas. Para isso eu trouxe esse texto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ele ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco essa palavra diante do teu altar. Ó Deus, que o Senhor venha me usar, Pai, para entregar para a tua igreja aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra venha encontrar guarida nos nossos corações e que nós possamos viver, Pai, esta palavra, que ela venha ganhar vida, que ela seja uma palavra rema, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar.
Esse milagre que Jesus andou sobre as águas, ele vem logo após Jesus ter feito um grande milagre. Ele alimentou mais de 5.000 pessoas, né? Porque ele fala, alimentou 5.000 homens e mulheres. As crianças, né, acho que não foram contadas. Então ele alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Mas os discípulos não adoraram por isso, não está registrado no Evangelho. Mas foi o milagre de Jesus andar sobre as águas que mais do que qualquer outro convenceu os discípulos que Jesus era realmente Filho de Deus. Eles já andavam com Jesus, já tinham visto milagres, mas aquele eles prostraram e adoraram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, no versículo 23, nós encontramos que antes dessa tempestade aí, quando Jesus mandou, né, no versículo 22, imediatamente Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Então, antes Jesus pediu para eles irem do outro lado. Depois que Jesus fez isso, o que ele fez? Ele mandou o povo embora, dispersou a multidão, despediu a multidão, mandou os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado, e ele foi para o monte orar. Sempre antes de qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos orar, falar com o papai, consultar o Senhor. É da vontade dele, isso vai glorificar o seu nome na minha vida. Sempre nós precisamos de orar, não podemos esquecer. Então tem momentos na vida da gente que nós precisamos, nós devemos nos afastar das coisas do mundo e buscar a comunhão e a intimidade com Deus. Se você quer ouvir Deus, você precisa desligar das coisas da terra e ligar no trono da graça para ouvir Deus falar. Aí depois disso, ele insiste para os discípulos ir do outro lado. Aí os discípulos foram, né? Ele insistiu com os discípulos, entra no barco e vai para o outro lado. Se ele insistiu, eu acredito até que os discípulos não queriam entrar no barco sem ele. Então ele insistiu: não, vocês vão para o outro lado, para outra banda do rio, que daqui a pouco eu vou. Estou parafraseando, tá? Eu não sei se ele falou assim, mas eu entendo que foi assim: vocês vão sem mim, mas eu estou aqui. E foi orar. Porque Jesus insistiu com eles: entrem no barco e vão para o outro lado. Tem um motivo porque Jesus fez isso: porque queria dar para eles uma nova experiência. Toda vez que a tempestade bate na nossa vida, que o vento vem ao contrário, tenha certeza disso: Deus quer te levar para um nível maior de intimidade com Ele. Deus quer te dar uma experiência com Ele. Deus quer que manifeste na sua vida o sobrenatural. Então, nesse texto, eu destaco 3 coisas. Primeiro, o vento contrário. Segundo, o poder sobrenatural de Deus. E o terceiro, a ousadia e a fé de Pedro. Aí no versículo 24, nós vamos encontrar aí, primeiro, o vento contrário. E o barco já estava longe, no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então o mar da Galileia, onde eles estavam, era um lugar muito suscetível a tempestades repentinas. O mar estava calmo, de repente batia aquele vento forte, aquela tempestade, e era extremamente violento. E às vezes na nossa vida acontece isso. No mar da nossa vida, às vezes nós estamos calmos, tranquilos, tudo fluindo muito bem. De repente a gente recebe uma notícia triste, de repente acontece alguma coisa, de repente bate aquele vento contrário, a tempestade vem. E a tempestade vem, ela não avisa: ó, eu vou chegar aí, bate na sua porta e fala: eu estou indo, hein? Se prepara. Não, ela entra na nossa vida sem pedir licença. E muitas vezes pega a gente de surpresa, mudando a situação que você está vivendo, uma situação de comodidade. Aí ela bate
troca uma situação atual por um momento difícil, muitas vezes marcado pela dor, muitas vezes marcado pela angústia e sofrimento. Às vezes você recebe um diagnóstico triste, às vezes bate uma enfermidade na sua porta, às vezes a porta se fecha, você se encontra no desemprego, às vezes uma luta com o filho, às vezes uma luta com seu pai, com a sua mãe, no seu trabalho. Vem sem avisar, ela bate, mas ela vem e coloca a nossa vida de cabeça para baixo. E esses ventos, quando vêm, sabe qual é a intenção deles? É a intenção de nos fazer parar. Esses ventos vêm com uma finalidade. Ele não quer que a gente persevere, Ele não quer que a gente continue lutando pelo que a gente quer, pelo que Deus propôs no nosso coração, pelo nosso sonho. Mas quando o seu propósito, o meu propósito, está alinhado com a vontade de Deus, o inimigo ele vem tentar te parar, mas ele não vai conseguir. Ele vem para tentar te parar, colocar dúvida no seu coração. Será que é isso mesmo? Será que esta é a vontade de Deus para mim? Ele faz a gente ter tanta dúvida que às vezes a gente começa até a pensar: Jesus insistiu tanto para eu entrar nesse barco? Será que ele não errou quando ele mandou entrar nesse barco? A gente começa até a pensar: será que foi Deus mesmo? Será que, né? A gente começa com tanta dúvida. Mas a intenção do inimigo é essa. Então não fique desanimado por causa das tempestades da sua vida. Ela pode até aparecer inesperadamente, mas ela não para Deus. Ela aparece na sua vida de uma maneira ou de outra, mas para Deus não. Elas podem até estar fora do seu controle, mas fora do controle de Deus não está. Vê que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, mas Jesus estava lá. Ele estava no monte orando. Ele não estava dentro do barco, mas ele estava no monte orando. Às vezes você pode nem entender a razão desses ventos, porque vem tão forte. Mas esses ventos, eles se tornam nas mãos de Deus um instrumento pedagógico, um instrumento para te ensinar, um aprendizado na sua vida. Então, queridos, quando vem o vento contrário, permaneça firme, faça como a palmeira, as raízes estão firmadas embaixo, sugando as águas, os nutrientes do solo. Então tenha suas raízes firmadas nas promessas de Deus. Aí vem o vento, não. Bate uma enfermidade, não. Mas Jesus Cristo te dá saúde. Jesus salva, Ele cura, Ele liberta. Tudo tem propósito nas nossas vidas. Nada é em vão. E o segundo é o poder sobrenatural de Deus. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Versículo 25. Mesmo que essas tempestades venham te pegar de surpresa, pode ter certeza, não pega Deus de surpresa. Ele está no controle de tudo. Ainda que o inimigo lance na sua mente: Deus não está vendo isso, eu já fui açoitada por isso. Será que Deus está vendo isso mesmo? Quantas vezes eu já fui orar e falei com Deus: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou passando por isso? Aonde o Senhor está? Muitas vezes, eu me lembro quando eu recebi a notícia triste da enfermidade lá em 86, que eu já dei meu testemunho aqui. Nós fomos para Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora eu precisei tomar uma injeção, e eu fui na farmácia e na rua eu falei: ai Jesus, eu não era crente ainda. Eu falo que é bendita enfermidade, que foi essa enfermidade que me levou para a presença. Eu falei assim: Deus, passa de mim esse cálice, eu não aguento. Eu estou achando que o Senhor não está vendo isso. O Senhor não está vendo esse sofrimento todo meu. Mas Deus queria me ensinar a ir para os pés dEle, para ir para a presença dEle.
mas o meu coração aqui endurecido na tradição, meu coração endurecido na religiosidade. Não, ser crente de jeito nenhum. De jeito nenhum vou ser crente. Mas graças a Deus, a mão de Deus me puxou e me resgatou. Mas às vezes eu já orei assim: o senhor não está vendo o que eu estou passando? Mas Deus continua no controle. Jesus não estava no barco, mas ele estava orando, ele estava do lado de fora do barco. Se ele insistiu para você entrar nesse barco, pode ter certeza, ele se responsabiliza pelo resultado. Toca no seu irmão e fala: ele responsabiliza pelo resultado. Se você está no barco da obediência, a responsabilidade é dele de agir em seu favor. Mas é preciso você estar no barco da obediência. Os discípulos não queriam entrar no barco sem ele, mas ele insistiu: não, vocês vão para outra banda, daqui a pouco eu vou. Mas vão. E eles entraram no barco da obediência. Ele sempre vem a nós nas tempestades da nossa vida. Ele manda você entrar no barco, ele insiste para você entrar no barco e você obedece. Quando você entra no barco da obediência, ele responsabiliza pelo resultado. Quando o vento vem forte, vem o contrário, você tem certeza: não, Jesus está vendo tudo, isso vai passar. Ele está contemplando tudo que está passando na minha vida. Não é hora de eu murmurar, não é hora de eu criticar, é hora de eu agradecer pela presença dele. Ele não está aqui, mas ele está vendo tudo que está passando. Mas isso não aconteceu com os discípulos. Mas nós podemos ter certeza que ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Tenha essa certeza. Passe a luta que passar, ele está contigo. Não abra mão disso. Tenha fé. Isaías 41, versículo 1 e 2, eu amo essa passagem. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Não temas, eu estou contigo. E ele não está dizendo: olha, eu estou com você, então você não vai passar, pelas águas. Não. Você vai passar pelas águas, mas as águas não vão te submergir. Você vai passar pelo fogo, mas ele não vai te queimar. Ele não está prometendo para você que você não vai ter nada disso. Eu te chamei pelo teu nome. O nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Olha que lindo isso. Os nossos fios de cabelo estão contados. Olha essa onisciência de Deus. Olha essa onipotência, esse poder que Deus tem sobre as nossas vidas. Só que às vezes não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, é do jeito de Deus e é do tempo de Deus. E olha, sabe por que Jesus esperou esse barco estar bem longe da terra? Para ele acudir lá os discípulos? É quando já foi toda a nossa esperança, quando já foi tudo esgotado, é o fim, acabou. Cheguei no fim da linha. No fim desse túnel aqui, eu já estou nele, já estou no fundo do poço, não tem salvação, não tem solução. É nessa hora que Jesus chega, porque Jesus estava testando a fé dos discípulos. Ele não falou: olha, vamos passar para o outro lado, que não vai ter tempestade. Se Jesus manda você entrar nesse barco e fala das lutas que você tem que passar, que você tem que atravessar, você não entra no barco. Então ele manda você entrar no barco e vai. Mas tem uma promessa: você vai chegar do outro lado. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então obedeça. Entra no barco. Venha a tempestade. Mas a promessa dele é o quê? Você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Tem certeza disso.
Vem o vento, vem a tempestade, a nossa fé já foi lá no pé, a gente já não está acreditando porque a tempestade está muito alta, o vento está soprando e o barco está quase virando, mas Jesus está lá no monte orando. Ele está vendo tudo que você está passando, ele não está inerte a essa situação. Por que Jesus andou sobre as águas? Para mostrar aos seus discípulos exatamente o que eles temiam, o mar revolto. Jesus andou sobre as águas para mostrar aos discípulos: olha, o mar está revolto, a tempestade está grande, mas olha como eu ando por cima das tempestades, olha como eu passo nesse vento. Para mostrar para os discípulos que pode vir o vento, pode vir a tempestade. Se a gente acreditar nele, nós vamos andar sobre as águas, nós vamos passar pelos ventos, pelas tempestades, tranquilo, sabendo que está tudo como a sunamita. Meu filho está morto, mas vai tudo bem, está tudo bem, porque Jesus está no controle de tudo. Frequentemente nós temos essas dificuldades, né? E o que eles mais estavam temendo na hora? O mar revolto. E o que Jesus quis mostrar para eles? Que o mar revolto não era nada diante do poder que essa dificuldade iria dar experiência para eles. Eles iam ter um encontro com Deus vivo, eles iam entender que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Eles já tinham visto milagres, mas eles não tinham adorado ao Senhor por isso. Frequentemente nós vamos ter experiências difíceis da vida, como doenças, perda de um parente, dificuldades financeiras, filho às vezes que vão para as drogas, marido que não se converte, esposa rixosa também que não se converte. Raramente nós vamos ter essas enfermidades, essas coisas, mas essas experiências nos fazem aproximar de Jesus. Por que os discípulos não reconheceram Jesus? A resposta é simples: porque eles não estavam procurando Jesus. Jesus estava andando sobre as águas, mas eles não reconheceram que era Jesus, eles acharam que era um fantasma, porque a preocupação deles estavam voltadas pela prova, pela luta que eles estavam passando, pelo vento. Eles estavam com muito medo, e medo e fé não podem viver no mesmo coração. Medo é o contrário de fé. Como eles iam acreditar em Jesus, que Jesus tinha mandado eles irem para o outro lado, e ele falou assim: vai adiante, que daqui a pouco eu chego lá, daqui a pouco eu vou. Mas eles não acreditaram que era Jesus, porque eles não estavam pensando na promessa de Jesus. Eles estavam pensando no vento contrário, eles estavam pensando no medo. O medo, ele cega os nossos olhos. O medo não deixa a gente enxergar a presença de Jesus. O medo que essa situação não vai passar, o medo de que não vai dar certo, o medo que esse câncer vai me matar, o medo que essa enfermidade vai me levar para o túmulo, o medo que esse casamento vai acabar, o medo que o divórcio está batendo nas portas, aquele medo que esse emprego não vai sair. Isso tudo vai batendo em você. Esse medo impede de você acreditar que nós servimos um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. Nós cantamos aqui que o nosso Deus é o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O medo não deixa a gente enxergar as promessas que Ele fez para mim e para você. Se Ele deixasse você saber, os discípulos saber que ia vir um vento contrário, eles não teriam entrado no barco. Mas eles precisavam ter os olhos firmes na promessa que nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos cantar o hino da vitória. A vitória é nossa em nome de Jesus. Nós vamos chegar do outro lado e vamos ter experiências maravilhosas. Porque do outro lado da cidade, é a cidade de Genezaré, é uma terra fértil, é terra próspera. Jesus queria levar eles para lá. Jesus quer te conduzir para a prosperidade. Jesus quer te levar para uma terra próspera, para uma terra fértil,
Aí vem as tempestades, você para. Não, as tempestades não podem nos parar, não podem nos tirar do nosso propósito de chegar do outro lado. Amém, igreja? Quem está comigo aí? Amém, glória a Deus. As tempestades não podem te afastar do propósito, não podem. A luta vem e parece que 1 minuto dura um dia inteiro. 1 minuto é uma eternidade. Essa luta não passa, essa luta não passa. Nesse momento você pensa no Senhor, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aí o ponto 3 que eu disse, né? Ousadia, a ousada fé de Pedro. Gente, para viver o sobrenatural de Deus, é preciso entrar no barco e descer do barco quando Jesus mandar. Nós precisamos entrar no barco e seguir adiante. Mas quando Jesus falar, desce desse barco, enfrenta essa tempestade, você precisa obedecer. Aí Pedro, ele não titubeou. O vento estava rodando. Falou, não, se é Deus mesmo, Ele pode mandar eu ir com Ele. Eu vou ao encontro dele, eu também vou andar sobre as águas. Olha que fé ousada que Pedro teve. É isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente tenha essa fé ousada. Se Ele mandou eu descer do barco e enfrentar essa tempestade, eu posso ir, porque eu não vou afundar. Isso é ousadia. É isso que o Espírito Santo quer da gente. É ousadia. Às vezes no fundo você está com medo de enfrentar aquela situação. Você acha que às vezes não vai dar conta, mas você crê que Deus é contigo e você vai conseguir. Às vezes aparece assim na clínica algumas pessoas para a gente atender, né, Luísa? Luísa, ela me ajuda no atendimento. Que às vezes eu começo a, assim, vem aquela apreensão, aquele medo, será, né, que a gente, né, que Deus vai libertar essa pessoa. Mas se a pessoa quer, Deus liberta. A gente é só instrumento. Aí a gente acha que a gente que vai orar. Não, Deus mandou você cuidar, vai cuidar. Ah, mas esse caso é impossível. Não tem impossível para Deus. Se a pessoa quer, Deus opera, Deus liberta. Amém? Então Jesus mandou Pedro, desce do barco, e ele desceu. Isso é uma fé ousada, que nós precisamos ter essa ousadia. Por isso Pedro provou o sobrenatural. Sabe o que é andar sobre as águas, gente? Olha que maravilha, isso é o sobrenatural de Deus. Então você quer viver o sobrenatural? Desce na hora que Deus mandar. Deus mandou você enfrentar essa tempestade, enfrenta. Enfrenta, porque se Ele mandou, Ele responsabiliza. Ele mandou você entrar no barco, qualquer tempestade que vier, Ele vai se responsabilizar. Ele mandou você descer no meio das ondas. Vai, não tenha medo. Vai, porque a responsabilidade é dEle. Se eu e você, nós não tivermos essa coragem para descer do barco com o mar revolto, jamais viveremos o sobrenatural de Deus. Nós queremos viver o sobrenatural de Deus, mas queremos estar no berço esplêndido. Somos às vezes crentes 6 horas. Irmã, ora por mim, irmã, ora por mim. Mas você mesmo não busca aquela intimidade com o Senhor para ter certeza que você está nesse barco e esse barco vai chegar do outro lado. O barco na nossa vida, ele significa que você está numa situação cômoda, uma situação estável. Você está na zona de conforto. Ai, Jesus chegou, Ele vai acalmar a tempestade, vamos ficar quietinho aqui. Não, Ele mandou você sair da zona de conforto. Ele mandou Pedro sair da zona de conforto. O barco era uma situação estável, ele estava garantido lá dentro do barco. Mas o sair e andar sobre as águas é o sobrenatural de Deus. E hoje a gente lê esse milagre e ouve várias pregações falando de Pedro. Como é que não fala dos outros? Porque quem viveu o sobrenatural foi Pedro. Os outros não tiveram essa ousadia.
a sua impossível solicitação a Jesus: olha, eu vou experimentar uma demonstração do poder de Deus. Eu andar sobre as águas, eu vou experimentar. Quer saber? Eu vou. E foi. Mas aí o que aconteceu com Pedro? É o que acontece com a gente. Ele tirou os olhos de Jesus, porque ele estava indo ao encontro de Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus e fez o quê? Olhou para a circunstância, olhou para aquele mar, aquela coisa, e falou: nossa Deus, eu estou andando sobre as águas mesmo. Ele até assim envaideceu. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a circunstância. Queridos, não podemos fazer isso. Quer viver o sobrenatural? Não tire os olhos de Jesus. Não olhe para as circunstâncias, ainda que as circunstâncias estejam desfavoráveis. Ainda que o vento venha forte, permaneça firme, porque Deus é fiel. Ele te prometeu, Ele vai cumprir. As promessas dele não falham. Permaneça firme, acredita. Se Ele mandou você descer do barco e enfrentar a tempestade, olhe para Ele, que Ele vai te conduzir. Você vai chegar até Ele e Ele vai te dar a mão, e vocês dois juntos vão voltar para o barco. Eles voltaram juntos para o barco, mas foi preciso de Jesus estender a mão para Pedro. Jesus viu que Pedro estava afundando. Ele não fez nada. E às vezes Jesus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Ele vê que você está afundando, não faz nada. Mas na hora que Pedro falou: Senhor, salva-me, na hora que ele deu o grito de socorro, Jesus foi e pegou na mão dele. Jesus viu que ele estava afundando? Viu. Mas ele pediu socorro? Pediu. E às vezes nós não temos o socorro de Deus por causa do nosso orgulho. E às vezes nós estamos fazendo aquelas orações prolongadas, né? Senhor meu Deus e meu Pai, perdoa as minhas falhas, eu te adoro, para depois você pedir o socorro. Não, ele foi rápido. Salva-me, eu estou afogando, salva-me. E Jesus deu a mão a ele. Ele tirou os olhos de Jesus e passou a olhar nas altas ondas do mar. E isso acontece comigo e com você. Se você tirar, provavelmente não caminharemos literalmente sobre as águas, se nós tirarmos os olhos de Jesus e olhar para a circunstância. Se atentarmos para as circunstâncias ruins que nos cercam, sem crer na ajuda de Deus, nós podemos desesperar e naufragar. Então nós não podemos tirar os nossos olhos de Deus. Para manter a nossa fé firme, quando tudo for difícil, nós devemos invocar o poder de Jesus. Embora nossas intenções são boas, nossa fé pode se mostrar vacilante, mas isso não significa que você vai fracassar. Às vezes a nossa fé pode vacilar, mas não quer dizer que você vai fracassar. Quando Pedro vacilou a sua fé, ele buscou Jesus, que é o único que podia ajudar. Então, quando você sentir que a sua fé está vacilando, que você está começando a duvidar que você vai vencer, busque Jesus. O discípulo estava com medo, mas mesmo assim, ele olhou para Jesus. Quando a dúvida entra no coração, gente, não podemos deixar a dúvida entrar. A dúvida significa falta de fé. Nós sentimos medo, desesperança, desânimo, perdemos a nossa força e começamos a afundar. Pode ter certeza, toda vez que você começa a sentir medo, desesperança, desânimo, você perde a força e você começa a afundar. Então não deixe a dúvida entrar no coração. Nós começamos a afundar em quê? Em nossos sentimentos, começamos a afundar na depressão, começamos a afundar no desânimo. Já não queremos mais sair de casa, já vamos nos prostrando. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Nós desanimamos e não é isso que Jesus quer. E Jesus é o único, o que realmente pode te prestar o socorro na hora certa. Amém, igreja? É Jesus, é o único que pode te provocar
te ajudar no momento da dificuldade. Quando você sentir apreensivo por causa dos problemas que o cerca, a duvidar da presença de Jesus, da capacidade dele de nos ajudar, lembre-se que Jesus está sempre com você e que ele é o único que realmente pode prestar a ajuda necessária. Nós podemos recorrer ao irmão para orar conosco, mas a resposta certa vem do Senhor. Para viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos descer do barco do comodismo. Pedro só provou o sobrenatural por causa disso. Se nós não tivermos coragem de descer do barco, nós não vamos viver o sobrenatural. Descer do barco significa confiar plenamente em Deus. E em toda a nossa jornada, Jesus estará com você. Vai ter início, vai ter meio, vai ter fim. Em Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-lo até o dia da volta de Jesus. Então Jesus vai estar comigo e com você em todos os momentos da nossa vida. Se ele insistiu para você entrar neste barco, ele se responsabiliza pelo resultado. Se você entrar no barco da obediência, Deus vai agir em seu favor. Você vai chegar do outro lado. Aí a gente vê o 34, que eu não li, mas o 34 diz assim: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E eu já falei aqui que Genezaré é uma terra próspera. E a obra do Senhor, ela tem início, ela tem meio, ela tem fim. Jesus falou: vamos passar para o outro lado, porque do outro lado tinha bênçãos para eles. Aí eles passaram, mas acontece que não é do jeito que eu quero. O que nós precisamos é estar no barco da obediência. Começa com a obediência, é o começo da nossa vida com Jesus. Ela está baseada na obediência, nesse princípio: obedecer. Em meio aos vendavais, em meio às tempestades, o milagre da presença do Senhor Jesus vai acontecer na minha vida e na sua vida. Quem recebe isso? Amém? Glória a Deus. Não é do jeito que eu quero, mas é da maneira de Deus. Não é como eu imaginei que ele vai entrar com milagre. E no meio tem o processo. No meio teve a tempestade. Tem um processo para você chegar no resultado. Mas ele está conosco. Nós podemos contemplar no fim a promessa concretizada. Então tem o início, tem o meio, tem o fim. Quando você entra no princípio da obediência e no meio da tempestade, ele está com você. E o fim tem a promessa de você chegar ao lugar da prosperidade, a um lugar de milagre. Então essa palavra que eu ministro para você nesta manhã, qual tem sido a sua expectativa diante dos ventos contrários que sopram na sua vida? Quando você entra no barco da obediência, Jesus é fiel para completar a boa obra que ele começou na sua vida. Ele está com você no início, quando você entrou no barco. Ele está com você no meio da tempestade. E você vai receber a promessa dele, que é chegar em Genezaré, é chegar do outro lado, na terra fértil, na terra da prosperidade, que é o que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes essas tempestades que nós enfrentamos não é externo. Às vezes essas tempestades são agitações da nossa alma. Às vezes a gente enxerga um probleminha desse tamanhozinho, deste tamanho, por causa daquele turbilhão que a nossa alma não aquieta, ela não descansa. Esses tufões, os mais violentos, são essas circunstâncias que abalam os nossos sentimentos. Esse turbilhão que vem na nossa alma e que não deixa a gente enxergar. A gente tira os olhos de Jesus. Quais os ventos que têm deixado você com medo? Quais as circunstâncias? Jesus andou sobre as águas, demonstrando o poder dele. E Pedro anda sobre as águas, demonstrando a sua fé e coragem, mesmo em meio ao vento. Então hoje é dia de você entrar nessas águas. Hoje é dia de você andar sobre as águas. Você entrou no barco da obediência. Você está no meio da tempestade. Você vai ter o fim. Quem aqui nesta manhã
que quer andar sobre as águas, andar sobre as adversidades, vem aqui à frente que nós vamos orar. Nós ainda temos 5 minutos, nós vamos orar. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai chegar em Genezaré. Mas vem aqui à frente somente aquele que quer andar sobre as águas, que está atravessando dificuldade e que vai andar sobre as águas. Os intercessores vão apenas falar assim: eu profetizo que você vai andar sobre as águas. Amém? Que nós somos poucos intercessores. Profetizo que vocês irão andar sobre as águas. Amém. Podem orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a tua igreja diante do teu altar. Eu quero nesta manhã, Pai, profetizar sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui nesta manhã, e aquelas pessoas também que estão em casa, que estão assistindo, que estão ouvindo essa palavra. Eu profetizo sobre a sua vida que esta tempestade não vai te naufragar, esse medo não vai te derrotar, porque Jesus está de longe, mas Ele está de olho em você. Então não olhe para a circunstância, não olhe para os problemas que você está enfrentando. Olhe para Jesus, fixa os seus olhos em Jesus, que Ele é fiel, Ele te prometeu, Ele vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida, e você vai triunfar sobre as águas, você vai triunfar sobre essa adversidade, sobre essa tempestade. Lembrando que a tempestade, ela vem às vezes nos nossos sentimentos, é um turbilhão de mistura, de medo, de fracasso. É isso que vem na gente. Então nós vamos trocar pela fé, pela ousadia, e com os olhos firmados nas promessas do Senhor, porque o que o Senhor prometeu, que ia chegar do outro lado, e você vai chegar do outro lado, você vai chegar nessa terra fértil. Eu profetizo sobre a sua vida prosperidade, porque chegar em Genezaré é terra fértil, é a terra da prosperidade, é a terra da sua vitória, é a sua bênção chegando na sua mão. Eu profetizo nesta manhã, ergam as mãos de conchinha assim, olha, para você pegar essa ousadia e a fé de Pedro, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que você vai triunfar nessa situação que você está vivendo. Mantenha os seus olhos em Jesus, que Jesus vai te conduzir até do outro lado. Feche as suas mãos e leve até o teu coração e guarda. Não deixa o inimigo roubar de você, porque você está saindo daqui como um gigante, você está saindo daqui como um leão. Vai vencer essa tempestade, vai descer do barco e vai andar, vai triunfar. Mas chega ali na esquina, você vira um gatinho, começa a miar. Ah, será que é verdade? Não! Você tem um leão dentro de você, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Amém? Feche as suas mãos e leve até o teu coração e guarda, em nome de Jesus. Amém? Agora eu gostaria de convidar você que está nessa campanha, essa campanha que nós temos tido resultado, nós temos tido resposta da nossa oração, porque Deus se agrada quando a gente persevera. Às vezes você vem um dia na campanha, vem 2 dias na campanha e não conseguiu resultado, mas persevere, que Jesus está contemplando. Se tiver alguém que queira começar hoje, é só pegar o cartão aqui com a presbítera Luísa. Amém? Pegue o cartão com ela aqui e vem fazer a sua campanha. Eu não sei o que você escreveu atrás do seu cartão, mas uma coisa eu sei: Jesus sabe o que você escreveu atrás desse cartão. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Ele estava vendo a tempestade, ele estava vendo o mar revolto, mas ele estava orando. Ele não deixou aquele barco afundar, ele não deixou os discípulos perecer.
E é isso que Ele faz comigo e com você nesta manhã. Ele sabe o que está atrás desse cartão. Amém? Os intercessores agora podem orar e podem ministrar. Amém? Sem pressa. Amém? Glória a Deus. Enquanto isso, vamos louvar. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir. Adorarei, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Impetuoso, poderoso é, grandioso é, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, poderoso, Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, assim nós encerramos a nossa manhã de milagres. Eu não sei você, mas eu já estou com gostinho de quero mais. Nós estamos com o nosso tanque cheio. Jesus é o nosso combustível para a gente rodar a semana inteira. E quinta-feira a gente vem abastecer o nosso tanque. Amém? A nossa programação. Nós temos hoje à tarde, a tarde da libertação comigo, com os intercessores. Nós temos à noite a reunião dos adultos solteiros. Amanhã é feriado, mas eu creio que deve ter os X, não sei como está a programação. Mas sábado tem a juventude. Domingo nós teremos 3 cultos, às 10 da manhã, às 16 horas e às 19 horas. Na segunda-feira nós temos o Ministério Vida e Paz, à tarde o círculo de oração. Na terça-feira nós temos a terça da resposta. E a igreja está viva. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe e eu te abençoo
em nome do Senhor Jesus. Cumprimente o seu irmão, deseje para ele uma semana de vitória. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Amém.